Senhor presidente, tem alguns assuntos que a gente pensa e repensa antes de se manifestar no plenário, porque a manifestação que a gente efetua sobre certos assuntos, às vezes, ele é interpretado de diversas maneiras. Mas eu, escutando a reivindicação do Hospital Santa Cruz, entendo que não há como não se manifestar sobre o assunto. Falar da necessidade do hospital aqui na Câmara ou na comunidade canoense é desnecessário. Todos nós sabemos aqui, e pergunto até aos mais experientes aqui, todo mundo escuta desde criança que o hospital está fechando, que o hospital vai quebrar, que o hospital precisa de recurso. E todos nós, e eu falei algumas vezes já em outras oportunidades, a primeira campanha pública que eu participei quando era criança, estudava no Felistas, foi a coleta de jornal e garrafas para a escola poder vender para doar ao Hospital Santa Cruz. E tem muita gente que doou muitas coisas. Bom, nós temos um problema sério de uma dívida volumosa do governo federal para com o governo estadual. Nós temos uma dívida grande do governo estadual para com o Hospital Santa Cruz. Nós temos uma tabela SUS deficitária que faz um hospital como o nosso, que tem aí mais de 70% de atendimento SUS, ter um déficit no seu atendimento. Isso todos nós sabemos, escutamos e acompanhamos e temos conhecimento. Por outro lado, nós também escutamos, e esse é o motivo da minha fala, e aí essa justificativa anterior, essa justificativa prévia foi para explicar uma situação. A gente tem ouvido aí nos últimos tempos, não obstante o elevado valor que o Executivo Municipal tem aportado junto ao Hospital Santa Cruz, não obstante todo o atendimento que a Câmara sempre deu nos últimos anos e que a Câmara tem aprovado para que repasse para o Hospital Santa Cruz, reconhecendo essa importância, mas nós temos escutado algumas situações que são importantes também vir para o debate. Como, por exemplo, e não vou citar nome, e não vou citar enfermidade, porque a pessoa não me autorizou. Mas nós tivemos agora recentemente, aí a questão dos 30 dias, um fumicultor que teve um problema que necessitou de um atendimento. E que lá foi informado que para aquele atendimento precisaria de 30 mil reais. Para o médico. 30 mil reais. Porque senão vai ter que aguardar a fila e tal. E alguns familiares conseguiram se mobilizar e foi levado para outra cidade e fez a cirurgia via SUS e está lá se recuperando agora. Mas que chorou na minha frente dizendo, olha, pedir um valor desse numa época dessa para um agricultor, um fumicultor que sofreu uma fatalidade, quem que tem? Muito pouca gente tem. Então esse tema, e por isso que eu fiz questão de fazer aquele floreio antes, e fiz questão de dizer que tem uma dupla interpretação, porque tem determinadas coisas que o município é chamado, a Câmara é chamada, a sociedade é chamada para ser parceira. Mas em outras, como no caso do agricultor que precisava ser operado, ali não tem a parceria daí. Ah, mas é o médico no hospital, mas como é que funciona? Não há uma gerência sobre essas situações? Eu posso atender particular e cobrar 30 mil reais, e quanto que o hospital ganharia para fazer esse atendimento? Qual que seria a parte do hospital? Lhes digo que seria muito e muito inferior a esse valor. Então o hospital tem em determinados momentos, ele funciona como o quê? Como clínica particular de alguns? Ou há uma colaboração efetiva? E eu vou falar o valor de 30 mil, que foi o valor que esse agricultor me mencionou, e com certeza, se precisar, trago ele na tribuna e ele fala até o nome do médico. Esse 30 mil reais, qual que é a participação do hospital nesse valor? Ou quanto esse profissional paga para o hospital para poder fazer aquele procedimento e ganhar os seus 30 mil reais? Como é que funciona?
E, cara, e garanto que dos que estão aqui na plateia e de quem nos acompanha em casa, muitas e muitas pessoas já escutaram situações parecidas com essa. E nós estamos ficando quietos ao longo dos anos. E acudimos ao hospital porque o hospital é importante para o hospital não fechar, mas continua funcionando da mesma maneira. Ah, melhorou muitas coisas? Melhorou. Mas enquanto não mexer friamente nessa situação, se eu passar mal hoje para o hospital, azar o meu, porque com certeza, talvez o profissional que está me acompanhando vai dizer, não, esse aqui, né, não vou nem atender. Porque se eu não tiver o 30 mil, talvez não me atenda do mesmo jeito. Então eu quero fazer essa colocação e que o pessoal do Hospital Santa Cruz, que a comunidade não entenda esse pronunciamento meu como algo que é contrário a ajudar o hospital. Não, se tiver condições, sou o primeiro a votar favorável, a ajudar. Mas esse tema nós temos que mexer. Nós temos excelentes profissionais na área médica em Canoinhas, como toda a profissão. Tem excelentes profissionais em toda a profissão. Mas temos alguns que ou você paga antes ou não atende. Aquilo lá é particular ou é público? Ah, não é público? Não. Mas na hora que precisa, o público ajuda. O público que contribui na fatura de energia elétrica, o público que economiza na Câmara para repassar recurso, a prefeitura que repassa muito mais do que podia, e até muito mais do que podia legalmente, muito mais do que podia financeiramente. Então eu faço esse debate, coloco esse tema como uma reflexão. Esse assunto, talvez já se passaram muitos e muitos anos sem debater ele friamente, mas é preciso debater, não pode ser assim. A partir do momento que alguém tem que chegar lá e se não tem recurso, vai ter que esperar. Ora, vai ter que esperar? Mas e esse 500 mil aqui? Então esse não vale? Esse é só para pagar as despesas lá? Ah, mas o hospital não tem gerência na questão do médico, então tem que ter. Então eu faço essa colocação, peço até desculpa para a plateia pela forma de colocar, mas tem assuntos que a gente não pode colocar de forma diferente. Nós temos aqui, fomos eleitos aqui para colocar o que precisa ser colocado. Se alguém não está satisfeito, vem e usa a tribuna e se defende, porque também existe contra-argumentos. Mas não podemos ficar nessa situação de que, quando precisa, ótimo. Agora, se uma pessoa ali não tem condições, porque tem, de repente, condição de tirar um dinheiro ali para pagar um particular, não acho justo essa maneira de proceder e vou passar a combater de forma veemente esse assunto. Obrigado, senhor presidente.